Olá, gente, tudo bem? Professora Cristiane, da matemática, aqui com vocês, dos 8º anos, tá? Espero que todos estejam bem. E hoje vamos falar sobre soma e produto das raízes de uma equação do segundo grau. Então, espero que vocês fiquem comigo até o final dessa aula, tá bom? Bem, quando nós estamos trabalhando com a equação do segundo grau, a gente comumente obtém 3 resultados, claro que separadamente, né? Dependendo da equação. Quando nós vamos calcular através de Bhaskara, nós utilizamos delta, né? Delta que discrimina a equação quadrática. Como assim, professora? É ele quem vai me dizer se eu tenho duas raízes reais e diferentes, duas raízes reais e iguais ou não tenho raiz real. Então, para eu saber, basta observar o número delta. Se ele for um número positivo, eu vou obter duas raízes reais e diferentes. Eu já sei disso antes de calcular, entendeu? Se delta for um número nulo, zero, então eu já sei que terei dois resultados, porém iguais. Então, de certa forma, eu tenho apenas uma raiz real. E se delta for um número negativo, aí eu posso dizer que não terei nenhum resultado real, nenhuma raiz real que satisfaça aquela equação dada, tá bom? Então, gente, outra coisa importante que há de se falar é sobre a equação quadrática, independente de ser completa, como aqui se apresenta, ou incompleta, é sobre as somas, a soma e o produto dessas raízes. Então, eu posso obter um resultado quando somo essas raízes e um outro resultado quando multiplico essas raízes, não é verdade? Então, o que fazer, né, para calcular essa soma de raízes e esse produto de raízes sem necessariamente precisar aplicar Bhaskara, né? Eu não vou precisar descobrir quem são essas raízes para depois somá-las ou multiplicá-las. Então, o que fazer? Bem, aqui está uma equação genérica, tá? E aí, o que é que você faz? Ora, esse S é aquele Bzinho, lembra? Então, a gente lembra da equação, né, que é escrita assim, ó, tá? Repara aqui, ó, ok? Então, quando eu tenho um número aqui, ó, que é o Bzinho, eu já sei que ele representa a soma dessas raízes. Então, eu uso essa formulazinha aqui, ó, menos B sobre A. Isso certamente me dará dois números cuja soma estará escrita aqui. Interessante, né? Já o P, ó, eu uso essa outra formulazinha. Quando eu tomo esse Czinho e divido por A, né, que é o número que multiplica o x ao quadrado, eu obtenho o resultado da multiplicação das duas raízes dessa equação. E isso é muito interessante, não? Porém, pessoal, para que vocês sejam convencidos do porquê disso, é importante que façamos uma breve prova dessa situação, né? Então, olha, seja, né, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, uma equação quadrática, tá? Com raízes, ó, vamos escrever aqui, x1 e x2, tá certo? Reais. E aí, o que é que acontece? Eu quero que você some essas raízes, x1 mais x2, tá? E quero que você também efetue o produto delas, x1 vezes x2. E isso vai resultar em quê, professora? Vamos lá. Primeiro, que para somar as raízes, eu preciso saber quem elas são, não? Então, agora nós vamos dizer, aplicando Bhaskara, tá? Que essas raízes são menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, né? Assim, dividido por 2a. E aí, eu vou obter aqui, ó, um x1, que eu posso escrever o número menos b, menos a raiz de delta sobre 2a, e o x2, que é oriundo de menos b, mais a raiz de delta sobre 2a.
Não é dessa forma? Agora, como a questão pede para eu somar essas duas raízes, essa soma será menos b menos a raiz de delta sobre 2a mais, menos b mais a raiz de delta sobre 2a, tá bom? E aí, galera, repara que eu tenho os mesmos denominadores. Então, o que é que eu faço? Eu repito uma única vez, não é assim? E aqui, quando eu fizer o jogo de sinais, não mudará, porque o sinal positivo, ao multiplicar por um negativo ou outro positivo, se mantém o sinal, né? Mais vezes menos é menos, mais vezes mais é mais. Então, isso aqui vai ser, menos b, menos a raiz de delta, menos b novamente, mais a raiz de delta. O que eu posso fazer? Cancelar os simétricos e sobrou aqui no numerador menos 2b dividido por 2a. O que eu posso fazer? Dividir. Então, isso é menos b sobre a. Aqui está o resultado falado no slide anterior, tá bom? Agora vamos para o produto, né, dessas raízes. O que é que a gente vai encontrar? A gente precisa encontrar c sobre a. Então, vamos lá. Menos b menos a raiz de delta dividido por 2a, que é a primeira raiz, multiplicado, né, por menos b mais a raiz de delta, dividido por 2a, que é a segunda raiz. Multiplicando termo a termo aqui em cima, eu vou ficar com b ao quadrado, menos b raiz de delta, mais b raiz de delta, menos delta, né? Porque menos com mais dá menos, e a raiz de delta vezes ela mesma é só delta. Dividido por 4a ao quadrado. Então, elimina, e aqui sobrou b2 menos delta. Mas quem é delta, gente? É b2 menos 4ac, não é isso? Dividido por 4a ao quadrado. Então, multiplica ali os sinais, no numerador, fica b2 menos b2 mais 4ac. Reparou? Dividido por 4a2. Pode eliminar? Deve, né? E eu posso dividir aqui também, por um desses, né? E também dividir 4 por 4. Então, no numerador sobrou o c e no denominador sobrou o a. Então, aqui está a justificativa do produto das raízes. Então, a gente não precisa mais se preocupar em encontrar essas raízes, né, para somá-las ou multiplicá-las. Nós vamos utilizar essas fórmulas. E vamos aqui, galerinha, para um exemplo, tá certo? Repara aqui, o valor do produto das raízes dessa equação. Primeiro eu quero dizer que 4 é o A, 8 é o B e menos 12 é o C. Eu quero o produto das raízes. A professora falou que é só dividir C por A. Então, o C é menos 12, o A é 4 e dividindo dá menos 3. Olha, gente, que fácil, não? Então, aqui está o item D como verdadeiro. Repara que essa simples formulazinha aqui, resolve tua vida nessa questão, tá bom? Vamos para a próxima questão. Determine o valor de K para que esta equação tenha duas raízes cuja soma seja igual a menos 1, tá bom? Igual a menos 1. Então, nós vamos observar o seguinte, ele está falando da soma das raízes. E a soma das raízes é menos b sobre a, não é verdade? E eu quero que isso tudo seja igual a menos 1. Repara que menos dividido por menos é mais, então ficou só assim, tudo positivo, beleza? Bom, quem é o b? Tá aqui ele, gente, eis o b, então k menos 1. Quem é o a, professora? Tá aqui, subentendido, né? 1 igual a 1. Posso multiplicar? Devo, né? Então, k menos 1 vai ser igual a 1 vezes 1, que é 1. Então, nosso k, é 1, leva para o segundo membro, fica mais 1. K é quanto? 2. Pronto. Então, quando o K assumir o valor 2, aquela equação terá duas raízes cuja soma é menos 1. Tá bom? Isso eu não sei quem são as raízes, eu só sei do que a questão me fala. A soma delas, para dar menos 1, é necessário que o K seja 2. Tá certo? E aí, vamos para uma terceira questão. Olha aqui. Sejam
vezes 1 é x1, tá? Isso aqui, galera, é a soma das raízes, tá? Isso que apareceu no numerador, x1 é x2. Então, a soma das raízes é menos b sobre a. Embaixo é x1 vezes x2, é o produto, c sobre a. E isso é 1. Posso cancelar? Posso. Então, o que foi que sobrou? Menos b sobre c. Isso é 1. Ora, pessoal, o b está aqui, ó. Tudo isso. Então, vai ficar menos, abre parêntese, menos n mais 3, tá? Dividido por c, que é 1 menos n. E isso é 1. Vamos lá? Menos vezes menos é mais, então ficou apenas n mais 3. Esse número vezes 1 permanece ele mesmo. E aí, ó, 2n é igual a menos 2. Repara, ó, n mais n, 2n. 1 menos 3 menos 2. Então, quem é o n? Menos 2 dividido por 2, que é menos 1. Então, quando o n assumir o valor menos 1, será formada uma equação cuja soma dos inversos das suas raízes será 1. Tá certo? E, finalizando, gente, a quarta, tá? Um quarto exemplo. Qual o valor de r para que a soma das raízes desta equação seja igual ao seu produto? Então, eu quero a soma igual ao produto. O que é a soma, professora? Menos b sobre a. O que é o produto? C sobre a. Pode cancelar? Pode. Então, ficou menos b igual a c. Olha que legal. Quem é o b? Está aqui, ó. Menos 3r. Vamos escrever. Igual. Quem é o c? Olha o c aqui, ó. 1. Tá? Então, está aqui o c. Menos vezes menos vai dar mais. Então, fica só 3r igual a 1. Então, o r, gente, é 1/3, né? Então, aqui está o valor de r. E, portanto, a alternativa A, né, pessoal, para essa questão. E, finalizando, o meu muito obrigado, tá, pessoal? Muito obrigada por vocês terem assistido essa aula até aqui. Qualquer dúvida, entre em contato comigo e a gente soluciona, ok? Um abraço, até a próxima aula.